Êxodo 25, 22, eu queria dividir o meu sermão aqui em 5 partes, seguindo as palavras desse texto. E a primeira delas, vocês viram aí, é a palavra ali. Ali eu virei a ti. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, e o primeiro aspecto de uma igreja que continua crescendo, que continua andando nos caminhos e nos modelos que foram estabelecidos desde o princípio, é que ela é uma igreja que tem a consciência de que Deus, Ele é quem escolhe um local onde Ele quer ser adorado. A expressão ali é importante porque quem conhece um pouco a dinâmica do tabernáculo deve se lembrar que para que alguém chegasse no local onde a arca estava, várias coisas já deveriam ter sido feitas lá fora. O sacrifício já deveria ter sido feito, parte do sangue havia sido recolhido, a outra parte derramada ao redor do altar e levado para dentro do tabernáculo, onde depois de vários passos esse sacerdote chegaria diante da arca da aliança. De modo que quando Deus ele escolheu o local específico, Deus não disse por aí, vai andando aí, quando eu achar que está bom, para por aí e aí que eu vou aparecer. Não, havia um local específico, havia uma mobília específica para determinar onde não apenas nós chegaríamos diante de Deus, mas era ali que Deus aparecia no meio de uma coluna de uma nuvem chamada Shekinah, e era então um local específico. Nós, como igreja que vivemos num mundo bastante diferente do mundo do Antigo Testamento, às vezes perdemos de vista, e não é difícil, nós perdemos de vista a necessidade de estarmos em local onde Deus nos chamou para estar. É importante reunirmos, é importante estarmos juntos como igreja. Eu conheci uma senhora, uma ocasião, ela não era tão velha assim, ela devia ter uns 80 anos e estava com saúde ainda, mas ela sempre reclamava dos bancos da igreja. E ela dizia, pastor, o banco da igreja é muito duro, eu tenho um problema na coluna, e sempre que ela ia me cumprimentar à porta, ela listava todas as vértebras dela que doía, e ela reclamava, e você imagina, a fila parava quando ela chegava para cumprimentar o pastor. E depois de muitos anos, ela falando isso, um dia ela desapareceu. Eu fui visitá-la para saber o que aconteceu, e ela estava na casa dela. Ela já me saudou, pastor, que bom o senhor veio na minha casa. Olha, eu não abandonei a igreja, pastor, mas eu decidi na semana retrasada para cá que eu vou adorar a Deus aqui de casa. Tá vendo essa cadeira aqui, pastor? Essa cadeira aqui foi o meu neto que me deu, é uma poltrona bonita, ela estava coberta com uma toalhinha de crochê e tinha uma mesinha ao lado com a Bíblia e as coisas dela. E ela disse, pastor, eu aqui na hora do culto eu não fico vendo televisão não. Eu sento aqui, eu abro a minha Bíblia, eu canto meus hinos, eu mando meu neto levar o dízimo na igreja e aqui eu ligo aqui. O sermão às vezes é até do senhor mesmo, pastor, que eu gravei lá, eles me mandaram. E eu ouço aqui em casa, e aqui nessa cadeira, com a perna espichada, com esse banquinho para que parece que Deus fala comigo muito mais do que sentado naqueles bancos da igreja, pastor. E além disso, o sermão do senhor demora demais, e a minha coluna vai doendo, e ela listou um monte de problemas. E aí ela terminou com a seguinte pergunta: o que é que o senhor acha disso? Eu disse, olha irmã, eu tenho certeza que essa poltrona da senhora é bem mais confortável que o banco da igreja. Eu tenho certeza que a casa da senhora realmente é bem mais arejada, tem mais espaçosa. E era uma senhora bem de vida. Eu tenho certeza que aqui a senhora pode espichar a perna, como a senhora está fazendo aí. E tenho certeza de que é maravilhosa a habitação da senhora e que Deus, Ele pode sim estar aqui. Só que tem um problema. Aqui não é
o ali onde Deus disse que ele estaria. Você está dizendo que Deus não pode estar aqui na minha casa? Eu disse, ele pode, mas ele não está na casa da senhora da mesma maneira que ele está quando o povo de Deus está reunido para adorá-lo. Ali, irmãos, que esse texto aponta, não é apenas uma localização geográfica, é o local onde Deus reúne-se com o seu povo, que invoca o seu nome, que canta-lhe louvores e que lê a sua palavra e crê e vive por ela. Nós precisamos nos lembrar disso. A nossa casa, sim, Deus pode habitar, Deus pode abençoar, Deus está em todo lugar, mas Ele não estará da mesma maneira que Ele está aqui na sua casa. Portanto, isso é um ponto importante. Ali, nós precisamos nos deslocar e ir até onde Deus, Ele irá e Ele aparecerá para o seu povo. Então, esse é o primeiro ponto que a Arca da Aliança nos ensina. Deus, Ele agendou, Ele marcou um local. E nós precisamos, se queremos encontrar-nos com Deus, precisamos estar onde Ele disse que Ele estaria. A segunda coisa que esse texto nos mostra, no versículo 22, é que há uma promessa. Vocês viram aí? Ali eu virei a ti. Ali eu virei. Eu acho importante frisar isso porque nós não precisamos andar atrás de Deus. É Deus quem vem ao nosso encontro. Eu faço muito isso que eu estou fazendo hoje aqui, a pregar em igrejas bem distantes. A semana passada eu estava em Teresina, a semana retrasada eu falei em Itaquaquecetuba e eu moro lá perto do Autódromo de Interlagos. Então, às vezes eu saio de onde eu moro, eu coloco no Waze para chegar um pouco mais cedo. Eu nunca sei o que vai acontecer no percurso. E já aconteceu de chegar na hora do culto, o pastor estava aqui já suando frio e nada do pregador aparecer. E ele já estava preparando requentar o sermão, porque ele não viu o pastor chegando e nada, colocou todos os diáconos e os presbíteros lá fora para guardar, e eu não tinha chegado ainda. Mas com Deus, irmãos, você não tem essa preocupação. Deus, Ele sempre estará no local onde Ele disse que Ele estaria. E estar ali, diz o texto, o que é preciso é que nós estejamos onde Ele disse que Ele estaria, e Ele viria até nós. Esse sempre foi o movimento de Deus. Ele nunca pediu para ninguém sair andando atrás dele. Não, fique em tal lugar que eu vou até aí. Essa foi a dinâmica quando nós lemos no livro de Gênesis, quando Deus foi procurar Adão e Eva depois deles terem já comido do fruto proibido. E Deus, olha só, o privilégio de ser procurado por Deus. O Senhor Deus, Ele entra no jardim do Éden e Ele chama, Ele procura por Adão. Onde você está? E essa dinâmica de procurar por nós não é uma dinâmica que ficou para trás. Deus ainda faz isso. E esse texto, ele mantém essa promessa. Esteja onde eu disse para vocês estar, com as preparações que eu já lhes ordenei, que eu virei até ti. Cada vez mais, especialmente num grande centro como é a região metropolitana de São Paulo, as pessoas, especialmente jovens, e eu falo com base nos meus jovens, eles tendem a ficar procurando igrejas que eu não sei exatamente o que eles estão procurando, mas eu imagino que igrejas onde eles pensam que, eu sempre comparo, né, com o celular, onde o sinal de Deus está mais forte, vamos colocar dessa maneira. E eles entram na igreja, e está muito fraco isso aqui, assim, um pauzinho só aqui, Deus passou longe daqui hoje. E eles vão para outra igreja e andam, passam ali um culto, dois, nada, esse aqui está muito fraco.
O sinal de Deus aqui não atravessa as paredes para dentro. E por assim eles continuam. Mas, irmãos, nós não precisamos andar atrás de Deus. É Deus quem anda atrás de nós. Graças a Deus por isso. E esse texto, ele nos garante isso. Que se nós estivermos no local onde Deus disse para nós estarmos, Ele viria até nós. Então, esse é a segunda lição que a arca nos ensina. Ela é um local onde Deus, Ele cumpre a sua promessa de vir até nós. A terceira lição que esse texto nos ensina, ela aponta para algo especial na própria mobília. Veja aí no seu texto que ele aparecia em cima do propiciatório, no meio dos dois querubins. Os irmãos já devem ter visto isso, como eu falei. A arca tinha um querubim de um lado e do outro, e a narrativa diz que os querubins estavam olhando os dois, face uma para a outra, mas olhando para o propiciatório, que era a tampa do propiciatório. E essa tampa do propiciatório, que é chamada aqui de propiciatório, algumas Bíblias, inclusive, colocam apenas a palavra a tampa da arca, porque é isso que o propiciatório era uma tampa. E era uma tampa que tinha uma borda elevada, para que quando o sangue fosse derramado em cima dessa borda, criaria o que parecia um lago de sangue, cobrindo toda a região, a superfície daquela tampa, que parecia talvez uma bandeja. E os querubins, um de cada lado, então criariam aquela cena de um lago de sangue, com um querubim de cada lado, e a glória de Deus aparecia no meio dos dois querubins. A glória de Deus aparecia, e ali, diz o texto, em cima do propiciatório. Quem já é crente e tem muito tempo de igreja, falou em sangue, a gente já lembra logo de Jesus Cristo, né? Mas vamos com calma. Esse sangue que está aqui no propiciatório, ele é um sangue que foi recolhido lá do sacrifício que foi feito lá fora ainda do tabernáculo. Parte do sacrifício foi as pernas cortadas, e as entranhas retiradas e lavadas para depois serem queimadas. E a metade do sangue era trazida para dentro do tabernáculo. E era com essa parte do sangue que aquela superfície era preenchida. E isso aponta, irmãos, indubitavelmente para o preço, para a importância de alguém que tem o privilégio de estar na presença de Deus para ouvir e ver Deus falar. É preciso que nós vejamos primeiro e antes de tudo o sangue derramado. Isso é uma lição importante para todos nós que vivemos, às vezes, em igrejas importantes aqui na cidade de São Paulo, como é o caso de vocês, e às vezes nós nos acostumamos com as pessoas, com os pastores, falando sempre a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, isso não é uma coisa simples. Há muitas igrejas ao redor do Brasil e do mundo que não têm pastores. Ou que têm pastores, mas que não pregam a palavra de Deus. Então, é um privilégio você poder assentar num local, cantar louvores a Deus e ouvir a palavra de Deus. E o preço que se paga para isso é que nós precisamos nos lembrar do sangue que foi derramado. Se não fosse isso, não haveria como Deus falar conosco. Eu morei fora do Brasil uma época e enquanto estava fora, eu fiz uma viagem até o Canadá. E para fazer essa viagem, eu precisava pegar um visto especial, porque eu estava morando nos Estados Unidos e eu fui ao Canadá. E assim eu preparei e fiz. Nós fomos numa conferência. Éramos 5 pessoas no carro mesmo. Nós fomos de carro. Os outros 4, eles eram americanos, só eu que era brasileiro. E eles não precisam de visto, e eu precisava. E aí eu tomei todas as providências e fomos. Chegamos na barreira, como se estivesse passando um desses pedágios assim.
na barreira dos Estados Unidos com o Canadá, mostra os documentos e entra no país. Fomos, participamos da conferência, foi uma semana. Na volta, já chegando de volta no território americano, paramos mais ou menos como o mesmo pedágio assim, o carro parou, e aí o motorista recolhia todos os passaportes e documentos para entregar para o agente da imigração, mas foi igualzinho como nós fizemos na entrada. Só que dessa vez, o agente da imigração perguntou: quem é Daniel Santos? Não é possível. Estava tudo certinho, eu entrei aqui semana passada e ele disse: olha, o seu passaporte está novinho, mas inclusive não tenho visto para você entrar nos Estados Unidos. E eu me lembrei de que, de fato, quando vence o passaporte, os vistos não vencem junto com o passaporte. E o meu passaporte, com o visto para entrar, estava lá em casa, na cidade de Chicago. E ele disse: você não tem como entrar aqui. Isso depois daquele incidente de 11 de setembro. E aí a fila para trás começou a acumular carro. E para a gente dar uma ré e sair para o lado foi a maior confusão, mas não pôde entrar. E esse senhor, eu lembro como se fosse hoje, era um senhor bem forte, moreno. Ele já estava até com a lancheirinha dele pronta ali. Eu acho que eu seria a última pessoa que ele ia receber ali. Pronto, ele já tinha encerrado o dia, já estava com a sua marmita pronta para ir embora. E aí caiu um abacaxi desse na mão dele. Até para ele mandar me bater, ele precisaria preencher uns formulários. Ele não queria nem isso, nem isso ele queria ir embora. E aí nós fomos, era como a distância, como daqui até naquela porta da igreja, e ele estava aborrecido com essa situação. E ele perguntava: você não sabe que você precisa de um visto para entrar nesse país? Não, eu sei, mas o visto está lá em casa. Em casa não resolve. Tem que estar aqui. E cada vez que eu falava, ele ficava mais exaltado, e ele falou: olha, nós vamos entrar naquela porta ali, aquela porta de vidro. Quando a gente entrar ali, eu vou entregar você para o meu superior, e aí eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu falei: então vamos andar devagar, vamos conversar até chegar naquela porta. E meus irmãos, para fazer uma história longa, curta, nessa caminhada, eu deixei escapar que eu vim dessa conferência de pastores. Ele me interrompeu e disse: você é pastor? Eu pensei: será que isso vai ajudar? Ou vai atrapalhar ainda mais a minha... Eu falei um sim tão doído. Sim, eu sou um pastor. E ele disse exatamente para mim essas palavras: olha, se você estivesse chegando na porta do céu e São Pedro estivesse lá, eu não sei que religião ele era, porque São Pedro está esperando na porta, mas isso era irrelevante nesse momento. E São Pedro fosse checar o seu passaporte e tivesse visto que você foi um excelente pastor, pregou sermões maravilhosos, fez muitas boas obras, foi um excelente marido, fez muitas coisas boas, só não aceitou a Cristo como Salvador, o que aconteceria? Falou desse jeito. E eu, como um bom reformado, disse: eu não entraria no céu. É isso que vai acontecer aqui. Eu disse: não faça isso. De fato, eu tenho um visto no passaporte lá em casa. Não fala mais nesse passaporte na sua casa. E ele, já faltando 2 passos para a bendita porta, ele pegou o passaporte, deu na minha mão e falou: olha, vai embora, entra no carro com seus amigos e segue a sua viagem. Mas não se esqueça de uma coisa: há momentos na vida que não importa o que alguém fale a seu respeito, não importa o que você tem, o que você é, não importa quantos reais você tem no bolso, não importa absolutamente nada. O que precisa é que você mostre aquilo que é exigido. E hoje, meu amigo, o que eu queria ver aqui era o visto no seu passaporte. Toda vez, irmãos, que eu leio esse texto, eu lembro desse incidente, porque não existe nenhuma outra razão porque Deus viria dos céus para falar com você. Não é por causa de ninguém aqui nessa igreja, não é por causa de ninguém mais santo, mais famoso, mais rico, mais pobre, mais abençoado. Não é absolutamente por nada disso, senão o sangue do seu filho que foi derramado.
E é por isso que o texto diz que Deus aparecia em cima, não era em cima do propiciatório, era em cima do propiciatório quando o sangue havia sido derramado. Era aí que Deus então se agradava de vir falar com o seu povo. De modo que, para que nós estejamos hoje aqui, com as portas abertas, adorando a Deus num culto público, precisamos nos lembrar que Cristo teve que morrer para que isso acontecesse. O que Cristo tem a ver com isso, reverendo? Tem muito a ver. Porque senão nós estaríamos aqui conversando entre nós mesmos, mas não ouviríamos da palavra de Deus. Então, esse texto nos mostra, então, em quarto lugar, que Deus, ele apareceria no meio dos querubins, que estão sobre a Arca da Aliança. E, aliás, essa imagem do Deus que aparece entre os querubins, ela é uma imagem que é uma réplica daquilo, o modo como Deus é adorado nos céus. Quando Isaías viu Deus lá no alto e sublime trono, o profeta diz que havia anjos dos dois lados adorando a Deus e Deus assentado no trono no meio desses anjos. Então, já que a arca não foi ideia de Moisés nem de Arão, mas foi do próprio Deus, então a arca é uma tentativa de fazer uma réplica daquilo, o modo como Deus é adorado nos céus. Quem tinha o privilégio então de chegar diante da arca e ver aquela coluna de luz aterrissando em cima da arca e Deus começando a falar por meio dela, era de fato algo glorioso, mas acontecia em cima do sangue derramado. E por fim, irmãos, o texto fala no versículo 22 que todas essas coisas aconteciam e o objetivo final é que eu falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O cristianismo não é uma religião apenas de reuniões e de adoração, mas ela é uma reunião marcada por esse fato. Nós nos reunimos onde Deus fala conosco. Eu não sei quantos se lembram, houve uma greve, uma ocasião, nos roteiristas desses programas de humor e de talk show nos Estados Unidos, e por causa da greve, os roteiristas não escreviam mais conteúdo para as piadas que eles contam nesses programas. E aí a greve foi demorando, e chegou um ponto que alguns shows tiveram que ser cancelados porque não tinha mais conteúdo novo. Uma das coisas, irmãos, que marcam a igreja genuína e verdadeira é uma igreja cujo conteúdo ele é interminável. Se você sabe que Deus fala com você em um determinado local, não importa se o banco é duro, você pode até esperar em pé. Eu já vi jovens que passam 7 horas em pé para aguardar para um show que ele gosta, e durante o show ele fica mais 4 horas em pé, pulando, cantando, não tem uma cadeira, mas ali tem alguém que ele gosta, tem alguém que ele tem prazer em ouvir. Por que nós temos que estar sentados e no ar-condicionado, num local extremamente confortável? Isso é glória a Deus que temos, mas não podemos nos esquecer que o privilégio maior é Deus falando conosco. Esse é um privilégio que muitas pessoas às vezes já pensam que são privilegiadas, e é assim mesmo. Não é assim mesmo, irmãos. Nós precisamos nos lembrar disso. Há muitos anos atrás, eu acho que foi 89, 90, quando ainda tinha as chamadas os congressos da Vinde, em Águas de Lindóia. Num desses congressos, aquele pregador britânico chamado John Stott, ele veio ao Brasil, e nessa ocasião eu era ainda seminarista e morava em Goiás. E eu sei que tinha um grupo lá em Goiânia, que eram pessoas já bem entrosadas com ele, foram na casa dele lá em Londres, e ele veio ao Brasil, e esse grupo marcou uma reunião com ele. Eu lembro disso, eram 13 pessoas.
e o tal do John Stott. E eu pedi, né, encarecidamente, deixa esse pobre mortal, né, participar dessa aí. Eu não vou falar nada, não vou fazer nenhuma pergunta, eu só queria estar lá para vê-lo mais de perto. E eu acho que alguém adoeceu, faltou, e não tinha mais ninguém para pôr, vai você mesmo, né? E aí eu coloquei, nós fomos. E o congresso tinha 3.000 pessoas, e haveria essa reunião com 13 pessoas, e esse tal do John Stott. Como ele era britânico, ele chegou na hora. E eu, como era brasileiro, mas deixado de lado, eu cheguei meia hora antes para sentar. Eu sentei lá no canto, era uma mesa comprida, que vai que faltasse lugar, quem que eles iam mandar sair para levantar? Era eu, né? Então, eu já sentei lá, longe da vista, lá no canto da mesa. E era 2 horas da tarde o encontro. 2 horas em ponto, o homem chegou. E não tinha ninguém na sala, meus irmãos, só eu. E naquela época eu falava, a única coisa que eu falava em inglês era ok. E ele chegou, não viu eu lá na ponta, ele foi, sentou, podia sentar do lado de cá, mais longe de mim, mas foi, sentou na minha frente, assim, ó. E começou a falar aquele monte de coisa, eu não entendia nada do que ele estava falando. Eu tenho certeza que ele estava falando alguma coisa boa, né? Mas eu não entendia. Naquela época não tinha celular para fazer uma selfie, alguma coisa. Eu não vi uma câmera filmando nada daquilo, que eu ia pedir depois a gravação dele falando comigo. Então, eu não sabia do que ele estava falando. Eu não sabia absolutamente nada de inglês na ocasião. Mas eu senti o privilégio dele estar falando comigo. Muitos anos depois, quase 20 anos depois, por acaso, ou providência de Deus, eu fui sustentado pela fundação dele. E por causa disso, nós tivemos encontros periódicos numa época. E uma vez eu resolvi perguntar para ele, você lembra numa ocasião que você esteve no Brasil? Tinha um jovem. Pois é, eu lembro daquele jovem. Eu fiquei tão desconcertado. Por que não? Eu achava que ele era mudo e eu não sabia falar linguagem de sinais. E eu fiquei meio nervoso e comecei a falar sem parar. Mas, irmãos, não, aquele jovem não era mudo, não. Ele era incompetente mesmo. Mas o privilégio de você ouvir Deus falar não pode ser jamais subestimado. Deus fala conosco e Ele fala por causa do sangue de Cristo. E esse é o principal motivo porque nós nos reunimos aqui para ouvir Deus falar conosco. Se uma igreja perde essa característica, se uma igreja não mais tem a conexão com Deus e não é um local onde Deus fala com as pessoas, ela pode ser a igreja mais chique da face da terra, com os melhores assentos, com a melhor mobília, mas ela perde a sua característica de ser. Existe hoje um equipamento, aliás, eu troquei um hoje lá na minha casa, mas é o tal do modem. O modem é um equipamento que fica mais ou menos alto assim, tem aquelas antenas, aquele monte de luz piscando na frente. E o que é que o modem faz? Ele transmite o sinal de Wi-Fi. Eu não sei se os filhos de vocês são assim, talvez seja só os meus, mas lá em casa pode faltar água, pode faltar dinheiro, pode faltar comida, pode faltar tudo, mas agora, se a internet cai, ele sai do quarto. O que aconteceu? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas o que acontece, irmãos, se você tiver o melhor roteador do mundo? Custou uma fortuna. Transmite, sei lá, quantos quilômetros de distância. Você tem todos os fios conectados, todas as luzes piscando do jeitinho que tem que piscar. Mas você não pagou a sua conta de internet. Virá aquela mensagem terrível para um jovem adolescente ler conectado, mas sem acesso à internet. O que é que vale uma conexão que não tem acesso à internet? Não vale nada, não vale nada. Meus irmãos, a igreja, ela é um grande roteador. E se nós temos na igreja
toda a afinação, todas as luzes, tudo de bonito aparecendo, mas nós não temos a conexão viva com Deus genuíno, não vale nada. As pessoas não ficarão aqui para aguardar o sinal voltar. E se essa igreja está aqui do jeito que está hoje, é porque de fato Deus tem falado nesse lugar. Do contrário, ela não estaria hoje vibrante como é. E eu oro para que Deus continue fazendo desta igreja, dos seus membros, verdadeiros modems dele, que possa propagar o sinal da glória de Deus e da sua palavra na região de Osasco, ou onde quer que vocês forem. E que Deus seja glorificado nisso, e que essa igreja continue sendo um grande luzeiro nessa região para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, a instrução que ela nos traz. Ajuda-nos a poder crer nela, obedecê-la e viver segundo o que aprendemos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.